Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de capacitação em rede 5G e agora a gente vai tratar sobre esse tópico aí, cenários de aplicação de novas tecnologias, IoT, né, Internet das Coisas, computação em nuvem, Big Data e inteligência artificial. Aí vejam só, tem uma idiosincrasia aqui nesse tema, embora eles estejam separados, né? A gente vai dividir a agenda, como vocês vão ver aqui, de forma separada. Já vou adiantando aqui. Então, na parte 1, a gente vai tratar da IoT, né, Internet das Coisas. A parte 2 é a parte de inteligência artificial, IA. A parte 3, a gente vai falar sobre Big Data e concluir falando de computação em nuvem, né, as tecnologias de computação em nuvem. Então veja só, embora a gente tenha esses temas separados aí na agenda, né, por uma questão de organização da aula, mas vocês vão perceber que durante a aula a gente vai ser preciso, né, seremos obrigados a fazer vários insights de forma a fazer comparações e entrelaçamentos entre essas várias tecnologias aí, porque elas são complementares, né? Então, por exemplo, muita coisa de IoT o pessoal está pretendendo usar técnicas de IA, né, nos dados que vão ser coletados. A técnica de computação em nuvem também, né, para poder melhorar o processamento. Por exemplo, aquela questão de computação em borda, a gente vai falar isso mais para adiante, mais à frente. E também Big Data está diretamente relacionado com IoT, né? E com todas essas técnicas aqui de IA e computação em nuvem. Então está tudo interligado. Ok? Mas a gente vai dividir em algumas partes porque tem algumas coisas mais específicas das tecnologias, né? E por isso que eu preciso ser feito dessa forma, né? Mas no momento oportuno nós faremos as devidas correlacionamentos, né, entre essas tecnologias aí. Ok? Bem, então vamos iniciar falando do IoT, né, em rede 5G, né? Então, primeiramente, a arquitetura básica de um dispositivo IoT, né, vamos dizer assim, né, pode ver como dividido em 3 partes. Embora não seja trivial pensar assim, né, mas vamos imaginar desse jeito, né? Intuitivamente a gente acha que o dispositivo IoT é só o hardware, né? Mas tem muita coisa por trás disso, né? Além do hardware tem outras coisas. Então vamos ver aqui. Então, primeira parte, primeiro componente, né, da arquitetura é o próprio hardware em si, né? Ou seja, por exemplo, no sensor e a sua respectiva comunicação embarcada, que está embarcado lá dentro do hardware, né, do nó, e os circuitos de interface. Então, essa é toda a parte de hardware que está embarcado. Depois vem a parte de middleware, que é composto de armazenamento de dados, análise e manipulação de recursos. E finalmente a camada de apresentação. Pode entender que existe uma camada de apresentação que é tipo uma interface com o usuário, né? Então é composto por ferramentas de visualização que são compatíveis com várias plataformas para diferentes aplicações e apresentam os dados ao usuário final de forma compreensível. Então é meio que uma interface do usuário, mais que inteligente, né? Não é só simplesmente a apresentação de dados, tem que ter um certo tratamento, né? Então isso seria a arquitetura básica, só para a gente pontuar um pouco sobre o dispositivo IoT, né? Então, quanto ao futuro, como é que o pessoal está esperando, né? A expectativa é que cada vez mais se você tem dispositivos IoT conectados à rede 5G, né? Isso não é novidade para vocês aqui do curso, né? A gente já comentou isso várias vezes aí em várias aulas, né? Tanto eu quanto os outros professores, né? O professor Aslan e o professor Fabrício. Então, assim, se existe essa possibilidade de incremento, né, no número de dispositivos conectados, a arquitetura do IoT, né, da rede em si, o IoT deve atender essas necessidades. Então, a rede tem que estar preparada para ter escalabilidade, né, consumo de energia e segurança nesse aspecto aí, né?
também são considerados como desafios, né, para a implementação bem-sucedida da tecnologia, né? A questão da escalabilidade, né, porque é um ponto crucial, né? Eu lembro que uma das aulas a gente definiu, né, o que é escalabilidade, a capacidade de expansão, né, de algum aspecto da rede sem que se perca a qualidade de serviço, né? Tem que se mantenha a qualidade de serviço em níveis compatíveis com o crescimento, não seja um crescimento desordenado. Questão do consumo de energia, então o TGPP tem normatizado essa questão aí para os dispositivos IoT. Eles têm uma duração, né, um tempo de vida bastante longo em termos de consumo de energia. Isso está nos padrões do 3GPP. E a questão de segurança cibernética, né, é outro desafio, que eu também comentei já em algumas aulas, que é um desafio para a rede 5G, a inclusão maciça, né, de dispositivos IoT vai trazer aí realmente muitas brechas na área de segurança, e a gente já debateu isso na aula, no tópico de segurança que a gente tratou algum tempo atrás, acho que é na semana 3 do curso, né? E foi tema da última live, na última sexta-feira, né, no dia 24, né, de fevereiro. Em questão de oportunidades e perspectivas, né, para a tecnologia IoT, né? Isso também já não é novidade, a gente já falou, foi dito em algumas aulas, mas eu fiz questão de frisar aqui novamente, porque como se trata, o tópico trata especificamente de IoT, internet das coisas, né? Então é bom a gente, é importante a gente mencionar, né, essas aplicações e oportunidades, né? Então, primeiro, começando aqui no sentido horário, a indústria inteligente. Então, isso é uma coisa, vai ser tópico mais à frente, numa das aulas, né? A gente vai falar sobre aplicações na indústria, né, de 5G, e esse tema vai voltar especificamente aqui, né? A IoT industrial vai retornar a pauta. Como também essa parte de aplicações de saúde inteligentes, né? Também vai ser um tema. Tem uma das semanas aí do curso, mais adiante, vão tratar de algumas aplicações, e essas duas estão incluídas lá, né? A questão de cidades inteligentes também é um outro tema quente aí, né? Que a gente já vê hoje em dia, já é uma coisa atual, né, nas cidades, principalmente nas grandes cidades, né? Quando a gente vai agora, tem uma câmera que está monitorando alguém aí, né? É uma câmera do sistema das forças de segurança, né? Da polícia, militar, dos bombeiros, etc. Então, o pessoal do trânsito, né? Do Detran, das prefeituras, né? Então essa parte de Smart City, cada vez mais o pessoal está usando dispositivos IoT, né, para diversas aplicações. Smart Home, né, a casa inteligente também já é uma realidade, né? Muita casa já usa esse tipo de tecnologia, né? Isso é uma coisa comum, né, hoje em dia. O Smart Grid, que é a rede elétrica inteligente também, né? Então são aplicações IoT com bastante potencial, né? Essa parte do Smart Grid. Uma coisa que ainda está em crescimento, né? Paulatinamente as empresas de energia elétrica estão adotando padrões, né, para o uso do Smart Grid. Transporte inteligente é outra coisa, né? Tanto a parte de transporte terrestre quanto a parte de aviação, né? Até com drones, né? Veículos aéreos não tripulados também é possível. Já tem muitas aplicações comerciais, pessoal, por exemplo, de entregas e de monitoramento, né, de ambientes, etc. De fazendas, por exemplo, mapeamento de determinada característica, né, em algum ambiente, seja em cidade ou ambiente rural ou urbano. E prédios inteligentes também, que tem alguma coisa parecida, construções inteligentes, né, que tem uma certa interseção aqui com o Smart Home, né? Então são diversas oportunidades e perspectivas
tanto atuais quanto coisas futuristas aí, né? Benefícios, só para te pontuar também, é importante fazer lembrar para vocês, são para a plateia, né? Tem alguns benefícios. Melhoramento da utilização, se espera isso aí, né? Então, melhoramento da utilização, por exemplo, da rede, né? O pessoal está apostando que o IoT vai trazer isso como um benefício, né? Diminui a interação com o usuário, né? Então, o dispositivo trabalhar sozinho, né? Então, a intervenção humana vai diminuir, né? Isso é uma vantagem. Manutenção proativa, então isso é uma característica importante também para você pode remotamente também ficar monitorando o dispositivo e de tempos em tempos fazer, sei lá, disparar algum sistema de manutenção, né? Por meio de aferições, né? Medidas ou de algoritmos inteligentes projetados para esse fim. Redução de custo também é possível, porque, por exemplo, você não vai precisar usar cabeamento, né? Se você está numa planta industrial, por exemplo, e quer monitorar máquinas, vibração de máquina, por exemplo, de motores, você não precisa ter um cabo conectando o sensor ao sensor de vibração ao sistema lá que está recebendo a informação. Então pode ter uma comunicação sem fio aí, né? Então com isso você pode reduzir custos nesse aspecto. E também na parte da automação da indústria, né? Você pode, por exemplo, botar robôs que podem se mover na fábrica, etc. Melhoria, né, de novos serviços, né? Então, implantação de melhorias em novos serviços. Então, isso é possível também por meio do uso de dispositivos IoT, por exemplo, sensores, né? Temperatura, pressão, é um exemplo, né? Aí o céu é o limite aqui, né? Para novas aplicações e novos serviços. Depende da criatividade e do que vai surgir por aí daqui para frente, né? Com 5G. Alguns esforços em relação à padronização do IoT no âmbito do 3GPP. Então existe muita coisa realmente que o 3GPP fez e a gente vai debater aqui agora. Então na primeira fase, primeiro que a grande preocupação é essa aqui, né? Para você ter uma conexão, uma conectividade massiva, diferentes padrões são desenvolvidos, né, no âmbito aí do 5G IoT, né? Então na primeira fase o pessoal se preocupou muito com comunicação M2M, né? IoT de banda estreita, né, que é o NB-IoT, que o que é isso? A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas é uma tecnologia de área ampla, de baixa potência, com o objetivo de facilitar a implantação massiva de dispositivos. Isso aqui tudo está especificado na Release 14, a gente vai comentar isso daqui a pouco. E uma coisa que foi feita inicialmente foi isso, desde a Release 12 do 3GPP, que isso vem sendo feito, que foi aproveitar a infraestrutura de redes móveis que já existiam, por exemplo o GSM, até o GSM, para prover, né, prover assim, melhorias e funcionalidades que a rede poderia implementar para que os dispositivos IoT pudessem ser utilizados usando a rede móvel, né? Então, inicialmente isso foi feito, né? Que são esses padrões aqui, né? Os iniciais, né? O primeiro, o LTE-M, o GSM. Aqui não está na ordem cronológica não, né? Mas o GSM, né? Com a evolução do GSM para o IoT, né? E o NB-IoT que eu já comentei, né? O que está tudo do lado direito aqui da seta são padrões do 3GPP e do lado esquerdo não são coisas padronizadas pelo 3GPP, né? Eu trouxe esse gráficozinho, esqueci de colocar a referência aqui, mas eu coloco na versão final. Eu trouxe esse gráfico justamente para quebrar esse paradigma e separar as coisas, né? O joio do trigo aí, né? Vamos dizer assim. Então essas tecnologias LoRa, Sigfox, Wireless, são de outras, né? Zigbee, por exemplo, são tecnologias que
dispositivos IoT usam, mas que não são padronizados pelo 3GPP. Portanto, não tem nada a ver com 5G, certo? Pode ser até que eles entram como na parte de rede de acesso, alguma coisa assim, né? Se conecta com alguma modem 5G. Mas o 3GPP, do ponto de vista IoT, está preocupado nesse lado direito aqui. São esses esforços que a gente já está mencionando e vai continuar a trabalhar aqui agora. Então, as 3 tecnologias aí que a gente falou, e tem outras, né, que a gente vai falar mais à frente, são o eMTC, né, que é o melhoramento de comunicações de tipo máquina, né, que seriam mais aprimoramentos no LTE-M, né, é o LTE-M para comunicações de tipo máquina, com base no trabalho iniciado na Release 12, né, como eu tinha mencionado, né. Então isso já foi um trabalho já meio longo aí, desde a Release 12. Acho que é 2014, né, se eu não estou enganado, a Release 12. 2013, 2014. NB-IoT seria o Narrowband, né? Seria o novo raio adicionado à plataforma LTE otimizada para o segmento mais baixo do mercado. E a última, que é uma evolução do GSM, né? É o SC-GSM IoT, né? Não seria uma evolução, mas a adaptação, né? Então, a última frase aqui resume bem, né? Seria adaptar e aproveitar a infraestrutura 2G existente para fornecer conectividade IoT eficiente e confiável em uma cobertura GSM estendida. Então, por exemplo, usar o GPRS lá da vida, lá, né, a transmissão de dados, para prover conectividade de dispositivos IoT, né? Então, foram esses 3 esforços que estão resumidos aí na Release 14, certo? Então, esses lá no 3GPP, né? Esses 3 esquemas aí estão detalhados lá, e eu vou mostrar dar uma referência mais à frente aqui, onde vocês podem estudar em detalhes todas essas 3, né? Algumas melhorias, né, previstas aí na Release 14, né, que eu acabei de mencionar aqui. Algumas melhorias previstas nessas 3 iniciativas, né? Então, primeiro, para comunicação máquina-máquina, né? Então, algumas melhorias propostas. Reduzir, antes disso, só alertar o seguinte: como é que uma pergunta que você pode fazer é o seguinte: então, aqui estão todas as melhorias, né? Aí o aluno pode perguntar: professor, como é que, por exemplo, reduzir complexidade? Por exemplo, assegurar voz sobre LTE. Ou incrementar o tamanho do bloco de transporte para aumentar a taxa de dados. Como é que isso é feito, né? Por exemplo, como é que isso é mapeado na prática? Como é que é o padrão, consegue mapear isso na prática, né? Aí eu falo, a gente vai mostrar na transparência seguinte, o que é que eles fazem? Eles fazem as métricas os parâmetros de configuração do sistema, né? De funcionamento do sistema, que os dispositivos têm que funcionar, né? A tecnologia tem que funcionar. Por exemplo, largura de banda, taxa de bit, área de cobertura, relação sinal-ruído. Todos esses parâmetros aí, taxa de bit, até isso, né, também. Todos esses parâmetros aí são mapeados de forma a contemplar essas melhorias aqui. Todas essas melhorias. Então, basicamente é isso. Eles fazem um mapeamento entre essas melhorias e como fazer isso na tecnologia em si, nas métricas, né, nos parâmetros, né, que os fabricantes devem desenvolver os dispositivos e calibrar os equipamentos de forma a atender aquela exigência lá de configuração, né, dada pelos parâmetros. Aí fazendo isso, você consegue se garantir que essas melhorias serão alcançadas, né? Então, quais são essas melhorias? Então, redução de complexidade, por exemplo, diminuir aumentar, né, o tamanho do bloco, né, transmitido, né, de transporte, para melhorar a taxa de dados, né, assegurar a voz sobre LTE,
multicast, né, transmissão multicast, melhoramento na área de cobertura, né, para comunicação M2M, né, máquina para máquina. Deixa eu ver isso aqui, segurar, melhorar. Melhorar essa métrica de MTC que tem a ver com o tem a ver com aliás, melhorar a comunicação máquina-máquina, né? Eu estava querendo mapear em relação a uma das métricas aqui da tabela. E para o Narrowband IoT, né? IoT banda estreita, né? Então, multicast suporte de multicast para transmissão de download. Então, mobilidade e melhoramento da continuidade do serviço. E assim por diante, né? Tem diversas melhorias aqui que vocês podem acompanhar aqui. E vai estar detalhado no documento que eu vou mostrar em seguida, né? Então, por exemplo, aqui tem então, aumento da cobertura aqui, né? Entre a interferência entre canais, né? Para melhorar a cobertura, por meio dessa métrica aqui, ACLR, que tem a ver com vai relacionar o ruído com a sensibilidade, né? Da potência recebida no receptor, etc. Então, essa tabela, ela faz um resumo. Eu tirei aqui realmente do padrão, lá do 3GPP, né? Está aqui nessa referência. Certo? É uma referência bem longa aqui, tá? Vocês podem copiar e colar esse link lá no navegador que vocês vão ter acesso a um arquivo em PDF. Esse arquivozinho aqui em PDF. Aí, nesse arquivo em PDF ele faz todo o contexto, né, do IoT 5G, né? E também faz uma descrição completa dessas 3 tecnologias aqui, né? Que a gente mencionou agora há pouco, né? E essa tabela, ele traz exatamente aquilo que eu falei, né? É um tipo de mapeamento, de definição, né? Ou mapeamento entre as melhorias que o pessoal projetou e como é que pode traduzir essa melhoria nos parâmetros que a rede usa, né? Que o sistema usa. Então, estão aqui os parâmetros. Então, por exemplo, a cobertura, a área de cobertura, né? Que tem a ver com essa métrica aqui, MCL, né? Está aqui descrito, né, para os três parâmetros, para as 3 tecnologias, padrões, né? Para o downlink, né, o tipo de modulação usada, né, o esquema usado, a faixa, a banda, né, de cada canal. E assim por diante. Aqui o tipo de modulação também é usado. E assim por diante. Para a downlink e o uplink é a mesma coisa aí. Informação similar, né, com outras coisas usadas aí, a largura de banda, né, para cada uma delas e assim por diante, a taxa de dados, ó, que dá o link e uplink. Então vejam que realmente elas são diferentes entre si, né, existem realmente diferenças bem consideráveis, né, de uma para outra aí. Então tudo isso aqui está explicado nesse documento em detalhes, realmente em detalhes mesmo, que foge do escopo aqui da aula a gente detalhar tudo isso, realmente escovar os bits, que aí a gente ia passar 2 horas de aula só nesse tópico aqui. Então, realmente foge do escopo aqui, mas o caminho está mostrado aqui para vocês, quem tiver interesse, acessa. Eu recomendo todo mundo acessar esse documento para realmente ver como é que está descrito e definido essas 3 tecnologias lá dentro do padrão do 3GPP, né? Então, percebam que isso aqui é um documento oficial, né? Está dentro do site lá da ITU, né? Mas é uma colaboração, foi feito por meio de uma colaboração entre o 3GPP e o ITU. Então, um documento oficial mesmo dado o padrão 5G. Além dessas 3 iniciativas aí que eu acabei de mencionar, né, essas 3 aqui, existe uma continuidade do trabalho, né, no grupo de trabalho lá do 3GPP, por meio dessa outra iniciativa aqui chamada de Smarters, que seria novos serviços de mercados facilitadores de tecnologia. Vou ter a tradução aqui para facilitar. Ou seja, o pessoal está se preocupando com o que exatamente está sendo dito aqui. Novos serviços de mercados facilitadores de tecnologia.
Então, existe um conjunto de grupos de trabalho, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupos de trabalho atualmente trabalhando nesse tema, já há um certo tempo, né? E eles estão, esse documento aqui está disponível aqui nesse site aqui, lá do 3GPP, então vocês podem consultar e ter atualizado bem recentemente, né? Então dia 14 de fevereiro, né, foi atualizada essa tabela. Então lá contém tem um link para os relatórios, né, essas especificações aqui, em detalhes, né? E trata sobre todos esses temas aqui, né? Então tem a ver com, por exemplo, a internet das coisas massiva, né? Uma quantidade muito grande de dispositivos, né? A parte de broadband, né? Usuário de banda larga, que é aquele cara que usa alta taxa, né? A parte de operador de rede, né? E para comunicações críticas. Então, meio que foi separado aqui um grupo de trabalho para cada uma dessas 3 linhas, né? Que são os 3 carro-chefes aí do 5G, né? E aí o pessoal mapeando quais são as necessidades do IoT, por exemplo, para comunicações críticas. Ou seja, gerou-se uma coisa parecida com isso aqui, mas para comunicações críticas. Então, um mapeamento desse serviço para esses parâmetros, né, por exemplo, especificações técnicas e parâmetros para comunicações críticas, operação de rede e usuário banda larga, né? Então, consultem, esse material está todo disponível aqui no 3GPP. Aqui traz um breve resumo do que esse pessoal está tratando em relação a casos de uso, né? Então aqui tem um serviço imaginado, né? Aquelas diversos serviços que eu falei aqui, por exemplo aqui, ó, comunicação crítica, operação de rede, melhoramento no usuário, etc. Então tem os diversos serviços aqui do lado esquerdo e no lado direito tem os casos de uso, né? Então a comunicação massiva aqui, né? Então Smart Building, né? Smart City, dispositivos vestíveis inteligentes. Para o usuário banda larga, então, por exemplo, um caso de uso aqui que o pessoal está preocupado é a questão do handoff, né? Do handoff entre ambiente rural para o urbano. Então o cara, por exemplo, vem na BR dirigindo e aí entra na cidade, ou então o contrário. Então, existe essa preocupação. Comunicações críticas, né? Por exemplo, parte de controle industrial, não necessariamente usando só drones ou robôs, mas toda a parte de controle industrial, né? Na planta industrial, se for usar 5G. Como eu falei, tem algum sensor que está medindo, falei agora há pouco, né? Você tem na planta industrial algum sensor que está medindo alguma coisa da indústria. E aí ele vai relacionar com como é que essa comunicação tem que fluir de forma rápida, né? E assim por diante. Então tem as outras aplicações aqui que esses grupos estão estudando. Ok? Então com isso a gente conclui essa parte do IoT e no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre a parte do IA. Obrigado.